Olá, meus amigos, grande alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês para poder responder as suas dúvidas, os seus questionamentos a respeito do mundo espiritual. E eu sou Eduardo Nunes e hoje nós vamos responder a mais algumas perguntas. Então, vamos lá na pergunta de hoje. Antes de responder, já curte esse vídeo, compartilha com seus amigos para que vocês possam depois discutir essas ideias e ver o que vocês acham sobre o que foi comentado aqui a respeito dessa dúvida. E também sabemos que tem muitas pessoas que têm essas dúvidas e não sabem o caminho para poder tirar as suas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Então também compartilha com seus amigos, nos seus grupos, para que ele possa chegar a mais e mais pessoas. Então, pergunta de hoje. Sentir sono e bocejar, existe algum significado espiritual? E depois, pode ser um sinal de que estou sendo obsediado? Então vamos lá, nós vamos responder essa pergunta em duas etapas, tá? Primeiramente nós vamos dizer o porquê, se existe um significado espiritual, e depois nós vamos dizer se isso pode ser um sinal de um processo obsessivo. Então, na primeira parte da pergunta, existe um significado espiritual, esses bocejos em excesso? Nós observamos nos nossos grupos mediúnicos, na casa espírita, de que muitas vezes, quando o médium ele vai dar uma comunicação, e essa comunicação muitas vezes está carregada de um certo sofrimento que o espírito desencarnado está passando naquele momento, as energias desse espírito, por causa do seu sofrimento, são um pouco densas, um pouco pesadas, por causa de tudo que ele está passando. E quando vai haver a comunicação, o corpo espiritual desse espírito desencarnado e o corpo espiritual do médium encarnado começam a se tocar, a se envolver um corpo com o outro. E o que nós já sabemos lá por meio do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns é que esse envolvimento é que permite o médium começar a perceber quais são as ideias, os pensamentos e os sentimentos que o espírito comunicante está querendo passar. O que pode acontecer ali é que quando está havendo esse envolvimento, o médium esteja também sendo afetado por essas energias densas, o que pode passar uma reação no corpo físico de um certo cansaço, refletindo num bocejo. Tá? Não é nada incontrolável e não é nada também excessivo, mas ele pode ficar tomado por causa desse envolvimento por um certo cansaço, uma sensação de cansaço que faz com que ele boceje. E logo depois do final da comunicação, quando ela termina, esse bocejamento cessa, o que nos faz refletir que esse envolvimento de um espírito que esteja numa condição difícil possa gerar naquele momento da comunicação um certo cansaço no corpo do médium, refletindo num bocejamento. Tá ok? Então este é um ponto. Na comunicação mediúnica, na casa espírita, dentro do centro espírita, com toda a proteção e orientação adequada. Agora vamos para a segunda parte. Pode ser um sinal de que estou sendo obsediado? Então vamos lá. Processo obsessivo é a ação insistente de um espírito sobre outro. Esse espírito pode estar desencarnado, agindo sobre o pensamento de um encarnado. Mas nós sabemos que também um encarnado pode estar obsediando um espírito desencarnado, porque ele não consegue se conectar dele. E um espírito desencarnado pode estar obsediando um outro espírito desencarnado. Mas nós vamos tratar aqui num processo mais comum que nos interessa, que é um espírito encarnado sendo obsediado por um desencarnado. Nesse processo existem muito mais coisas envolvidas, como a sintonia de pensamento. E essa sintonia de pensamento, sentimento de culpa, cobrança, desejo de vingança que pode estar havendo num processo obsessivo, ele se dá por causa da conexão que esse espírito tem com o obsessor, com aquele que está fazendo o papel de obsessor agora. E essa conexão, ela não é tão simples
de você se dissolver, e muitas vezes essa conexão vem até de outras existências, o que cria laços cada vez mais fortes. Então, o simples ato de bocejar não pode e não deve caracterizar para nós, falando assim, se a pessoa está bocejando muito é porque ela está obsediada. Não, porque ela pode estar obsediada sem ter o processo de bocejamento, com o processo de bocejamento. Isso não tem intrinsecamente nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não está conectado, não está ligado. E se eu fizer essa interpretação, eu posso estar fazendo um diagnóstico equivocado, deixando uma pessoa muito preocupada que possa estar sofrendo processo obsessivo, e pode não ser nada disso. Se eu acho que estou tendo pensamentos ruins a todo tempo me influenciando e que estou passando por um processo obsessivo, eu devo procurar uma casa espírita para que lá eu receba o tratamento de passes, a fluidoterapia, e também possa ser esclarecido quanto a essa questão de como que a gente cessa um processo obsessivo e a gente resolva esse problema. Ou muitas vezes eu posso estar com algum problema de sono, com algum problema de alimentação inadequada, que está fazendo com que o meu corpo se sinta muito cansado e esse bocejo esteja sendo frequente porque eu estou debilitado fisicamente, precisando talvez de algumas vitaminas, de um sono mais adequado, algum problema de saúde, de respiração, que precisa ser investigado por um médico. Então também devo procurar um médico para fazer os meus exames de rotina para saber se está tudo bem e reportar para ele quais são os problemas físicos que eu estou tendo. Tá bom? Então não vamos associar processos obsessivos com bocejo. E sim, na casa espírita, o médium muitas vezes envolvido pela energia de um espírito, pela nossa observação, emite alguns bocejos e depois ele cessa quando a comunicação termina. Ok? Se você gostou desse vídeo, ou se você não gostou também, coloque seus comentários, o que você achou desse assunto aqui embaixo e compartilhe com cada vez mais pessoas. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.